Hoje vai ser um vídeo mais direto do meu sofá. Gente, 5h52 da tarde. Eu gravo esses vídeos ali ou na hora do almoço ou final do dia, né? Dei um desconto aqui. E aí, vamos lá. Bom, eu tava refletindo e pensando, caramba, quais são as coisas que me ajudam a fazer sobrar dinheiro para conseguir investir um pouco mais? Quais são os meus hábitos, quais são os nãos que eu digo, quais são as estratégias que eu faço que me ajudam a ter mais dinheiro para investir ali nos meus objetivos. Fui anotando ali o que foi vindo na minha cabeça, né, para compartilhar com vocês. Primeira coisa, acho que relacionado ao meu aluguel. Hoje eu moro só, mas na verdade eu divido o meu aluguel com o meu melhor amigo. Só nessa divisão eu já consigo economizar em torno de R$ 1.700, porque a gente divide o aluguel meio a meio e a gente divide ali as contas de energia, internet e acho que são só essas três que a gente divide, né? E aí, assim, no geral, eu economizo R$ 1.700. Aqui vem um adendo super importante que faz isso dar certo. Eu passo a semana toda, basicamente, no AP sozinha. E ele vem muito o final de semana pra cá. Então, acho que a gente não se mata e acaba dando certo essa dinâmica. Ser confortável para ambos os lados, porque eu passo mais a semana e ele passa mais o final de semana com o namorado aqui. Então, acaba que todo mundo tem sua privacidade. Talvez isso não dê certo se for morar full time ali com alguém, com uma outra pessoa. E principalmente se vocês duas, não tiverem ali o match, né, pra se morar junto, que eu acho que isso é um fator essencial. Mas, querendo ou não, isso me faz ter uma economia de em torno de quase R$ 1.700. Então, ou seja, R$ 1.700 que eu colocaria na minha moradia, internet, energia, hoje eu já consigo direcionar para os meus investimentos. Então, supimpa. O que mais que eu tenho aqui na minha lista? Esportes, acho que é uma coisa essencial para mim. Mas o que eu tento sempre fazer com os meus hobbies? Tentar não consumir 300 mil coisas e ao mesmo tempo. Então, por exemplo, academia, corrida, planilha de corrida, tudo que se possa imaginar, fisioterapia, né? Se a gente for fazer tudo sem colocar na ponta do lápis, a gente com certeza se perde. Então, eu já gastei muito dinheiro fazendo fisioterapia uma vez na semana, só uma sessão é quase R$ 100. Então, qual que é a minha estratégia? Gente, o que tem de opções, quais são os leques de opções e qual é o custo-benefício ali de cada uma, porque às vezes não faz sentido eu querer ir para uma assessoria que é super cara só por status, gente. Status não leva ninguém a lugar nenhum, né? Então, eu já tive patrocínio de corrida, de triatlon, na época que mulher não fazia isso, então na época eu tive patrocínio para estimular com que mais mulheres participassem. Então, sabe quanto que eu economizava? Pensando em planilha de triatlon, a parte de fortalecimento, era mais de R$ 400. Claro, é um hobby seu e esporte é para mim a prioridade, mas eu tento também dosar um pouco disso. Academia, por exemplo, eu faço na academia aqui do prédio. Então tem tudo que eu preciso. O que eu pago hoje é uma profissional para fazer a planilha para mim, né, dos treinos, baseado nos meus objetivos, e para mim super funciona. E aí um ponto, pode ser que não funcione para você, que você precisa ter um personal, porque você não sabe fazer os exercícios, enfim. Tem que entender muito seu perfil ali, né? Mas para mim hoje eu já consigo economizar mais de R$ 400, porque em vez de eu pagar uma academia para fazer aqui perto, eu faço na academia do prédio, eu consigo ganhar mais tempo ainda, porque assim que eu corro eu já malho direto, então não preciso me locomover e gastar com Uber, por exemplo, já que eu não tenho carro. Faço tudo, pago uma planilha ali que é bem mais barata, e a corrida também eu faço com uma pessoa maravilhosa que não me custa milhões de dólares, eu tenho um super resultado. A estratégia é, quais são as opções, qual é o custo-benefício, né? Não ir ali para onde a manada tá indo só porque é o hype do momento, né? E isso não é só pro esporte, é pra vida, tá? Por exemplo, uma coisa que pra mim hoje é prioridade, inglês. Se a gente olha para o mercado, a gente encontra serviços, e eu não estou querendo botar preço, falar que é caro no serviço de ninguém. Mas o padrão é que você encontre serviços para aulas de conversação de inglês. No mínimo, uma aula é R$ 100 e poucos, dependendo ali do lugar. Aí mais um mês eu fiz a mesma coisa. Caramba, o que existe no mercado? Deixa eu procurar aqui se existe algum profissional bom que me entregue o resultado que eu preciso e que seja mais barato. Aí eu tenho um professor de inglês
que hoje eu pago R$ 200 para ele por mês e eu tenho aulas a cada 2 vezes na semana. Então também gerei uma economia maior que, caramba, eu consigo direcionar os meus investimentos ali. Sabe? Imagina isso somando, tudo isso se somando, né? R$ 1.700 de um aluguel, R$ 400 ali de esportes, que eu vou tentando ter opções mais baratas, mais em conta. O inglês, em vez de eu ir para qualquer opção que existe no mercado, ou a mais cara, procurar testar, experimentar coisas que funcionem para mim. Então, poxa, R$ 200 que eu consigo economizar ali no mês também com o inglês. Então, vai somando isso tudo, isso no final do dia, quando você bota na ponta do lápis, isso gera uma economia absurda e óbvio que é para onde eu vou direcionando, né? Para os meus objetivos, meus projetos, mas também para o meu objetivo de longo prazo ali. Uma coisa super importante, eu tento não me viciar em 300 procedimentos estéticos. Eu sei, Gabi, a gente tem que se sentir bem, né? É uma parte importante da mulher, nossa autoestima, para homens também, que hoje em dia, né, já tá bem mais polarizado. Mas eu vou tentando, pelo menos, a retardar um pouco esses vícios, né? Por exemplo, a partir, quando eu fiz 30 anos, agora eu vou fazer próximo mês 32, eu comecei a fazer Botox, bioestimulador. Só aí no ano, 3.000 e poucos reais ali só pro Botox, pro bioestimulador, anualmente que eu tenho que fazer. O que mais que tem para eu que não é tão essencial assim? Uma coisa que eu estou muito tentada a começar a fazer é aquelas unhas em gel que dura ali um mês inteiro. Gente, estou muito tentada para fazer isso. Só que até agora eu ainda não comecei. Por quê? Porque eu sei que na hora que eu começar é um caminho sem volta. É até o que um outro planejador financeiro ele fala, que eu acho que é legal, que ele paladar bom não retrocede. Eu sei que depois que eu experimentar esse serviço, eu não vou voltar mais, até porque toda mulherada tá fazendo e tá louca, né? Mas isso assim, é uma decisão de cada pessoa, né? Como eu trabalho mais home office, eu não vivo todo dia na rua, sabe? Não saio absurdamente, e pra mim não é uma prioridade agora. Mas assim, confesso que eu estou tentada a fazer. Percebe como a gente vai começando a transformar coisas que são opcionais em coisas jamais fixas? Botox, bioestimulador anual, já era. Unhas em gel, se eu começar a fazer, já era. A sobrancelha, tem um tal de Brow Lamination que, gente, eu comecei a fazer, adoro, mas eu também evito de ficar fazendo todos os meses. Porque uma sobrancelha, que era pra eu gastar em torno de R$ 45 para fazer o design, eu começo a gastar R$ 100 no mês porque eu quero fazer o Brow Lamination agora. Não faço isso, tá? Então eu continuo fazendo só o design. E pontualmente eu faço ali o Brow, mas eu tento sempre ter esse raciocínio, né? R$ 50 que eu adiciono aqui nesse serviço novo, não vai me fazer falta lá na frente? E se eu colocar para investir, o quanto que isso me rende ali por 60 anos, que é o tempo que eu estou investindo a longo prazo? Eu sou muito crítica, principalmente a essas questões estéticas, tá? Muito, muito, muito crítica. Assim, eu penso 10 vezes, eu não compro por impulso, eu não experimento por impulso, porque eu sei que é um caminho sem volta. A gente ama essas coisas, não tem como negar. Vocês acham que... Por mim, gente, desculpa, eu já teria feito todos os procedimentos. Clareamento dental, tudo que vocês possam imaginar pro rosto, tudo que vocês podem imaginar pro corpo, tudo. Eu tenho muita vontade de fazer tudo. Mas preciso ser racional em certos momentos, porque senão o nosso dinheiro ele vai embora assim. E procedimentos estéticos, se a gente parar para pensar, eles são procedimentos caros, é um investimento alto que você faz. Então eu tento equilibrar, tá? Então não significa que eu não vou fazer, mas significa que eu não precise talvez fazer agora. Ou que se eu fizer isso aqui, a outra coisa espera um pouco mais, né? Então, poxa, se eu fizer um Brow Lamination hoje, a minha unha gel eu vou fazer só no outro mês. Sabe? Então, eu vou criando estratégias, esses hackzinhos, para não ter custos fixos tão altos só voltado ali para esse universo todo da beleza, né? Outra coisa, eu não tenho carro. Eu decidi não ter carro. Acho que a maior vontade da minha mãe é que eu compre o carro. Mas, se você para ver, é muito mais um passivo ali que vai corroendo o seu orçamento no final do dia. Eu sei que para a mulher é uma questão muito mais até de segurança do que necessariamente ali de um luxo. Por exemplo, hoje eu moro muito perto da praia. É exatamente descer uma rua aqui, atravessar a avenida e pegar mais uma rua assim, é uma reta, eu chego na praia. É questão de 5 minutos. Mas, ao mesmo tempo, é longe, pelo perigo que é eu sozinha, 5 horas da manhã, ir para a praia. Então, às vezes eu vejo o carro muito como uma mobilidade que me gera uma segurança do que ser algo, só um luxo. Mas, mesmo assim, eu vou dando um jeitinho. Eu vou tentando, evitando ao máximo eu ter que comprar esse carro. Então, assim, eu tô indo, acho que eu já vou fazer o 32, eu ainda não comprei. E eu tento direcionar esse dinheiro que seria para o meu carro para essa minha aposentadoria. Então, o que eu passo na minha cabeça?
Quando eu tiver uns 40, uns 50 anos, até um pouco antes, pode ser o momento que a minha necessidade vai me pedir um carro. Eu quero estar preparada para esse momento. Então, ao invés de eu comprar um carro agora, que eu ainda consigo ali dar um jeitinho e vou de Uber e tudo mais, moro perto, dá pra fazer tudo andando, eu vou segurando e eu vou investindo esse dinheiro. Então, esse dinheiro está investido e está rendendo. Daqui a 20 anos ou um pouco antes, eu vou ter um rendimento tão bom que eu vou poder talvez comprar um carro ali à vista ou já pagar o máximo possível. Então, eu estou pensando mais nessa estratégia da Gabriela do futuro, usufruindo isso, do que necessariamente eu agora. Pode ser que eu mude de ideia e tá tudo bem também, e eu também não julgo quem já comprou, muito pelo contrário, tá? Cada um sabe ali das suas condições, quem mora mais longe também. Mas hoje, dentro das minhas condições, eu acho que é algo que também me ajuda a fazer sobrar mais dinheiro para eu estar investindo, né? Eu não ter custos ali com o carro, não só o de aquisição do carro, mas também o custo de manutenção, o custo com gasolina, tudo isso que envolve ali a gestão de um carro. E algumas coisinhas mais básicas, né? Eu faço minhas refeições da semana, eu não peço iFood, dificilmente eu peço iFood, eu peço muito iFood quando a minha mãe vem pra cá pra casa e finais de semana. Normalmente eu sempre faço as compras da semana, boto um teto para gasto, para alimentação essencial no mês, e eu faço as minhas refeições durante a semana. Até porque como eu trabalho home office, para mim é mais fácil ainda fazer essa parte da alimentação funcionar direitinho. Então acho que eu consigo ter uma economia muito grande porque eu peço muito pouco iFood. Eu não faço economias burras. Eu vou comprar tudo que está em promoção porque na minha cabeça isso me gera a sensação de que eu estou poupando. Só que chega na hora eu acabo não usando as coisas passam da validade, então eu tenho muito cuidado, eu não faço essas economias burras. Eu só compro coisas quando uma acaba. Então, minha base eu só compro quando acaba. Perfume eu só compro quando acaba. Eu não sou uma acumuladora de itens e de promoções. Não caio nessas pegadinhas ali todo o tempo. Cartão de crédito. Então, por cartão de crédito, eu determino um limite máximo de gastos, tá? No geral, tá? No máximo, eu gasto R$2.300 cartão de crédito. Dentro desse teto geral, eu defino também uns sublimites. O universo da beleza, que envolve tudo isso, né? Fazer unha, fazer cabelo, sobrancelha, comprar algum produto, maquiagem. Eu não compro muita maquiagem porque eu uso bem pouco também, mas eu defino esse teto máximo de gastos. Do meu perfil de consumo, o que eu mais gasto é com tempo de qualidade. Então, eu criei uma categoria chamada tempo de qualidade, onde envolve passeios com a minha mãe quando ela vem pra cá pra casa, passeios com meu namorado, jantar, que é basicamente os lugares que eu gosto muito de sair, né? Cafeteria, restaurantes. Então, eu boto um teto máximo de gastos que está dentro desse teto do cartão de crédito. Então, se o meu teto é 2.300, defino um valor X para tempo de qualidade, um valor Y para o universo da beleza e outros, que pode ser outras coisas, que juntos, quando eu somar tudo, não pode ultrapassar o teto máximo que eu defini para o cartão de crédito. Então, isso facilita muito a gente não ficar extrapolando o dinheiro. E acho que por último, eu tento pensar muito em ser uma pessoa mais minimalista. Eu vejo muitas pessoas às vezes se gabando, né, de falar, eu gosto mesmo de comprar, eu gosto mesmo de ter muitos perfumes, muita coisa. Não que eu esteja julgando, tá, essas pessoas, acho que é isso, tá? Cada um tem um perfil diferente. Mas eu sempre tentei colocar na minha cabeça em ser uma pessoa do tipo minimalista. Então, ter poucas coisas, ter coisas funcionais, coisas que eu use, não comprar por comprar, comprar ali por necessidade. Às vezes sim, tenho uma vontade, tem um luxozinho ali que eu quero me dar e eu me permito me dar esses luxos sim. Também não sou aquela mão de vaca fechada toda hora. Namorado, acho que eu sou um pouco mão de vaca, mãe também, meu irmão também. Mas talvez lá na frente eles vão ver o resultado um pouco disso. Uma coisa, por exemplo, meu guarda-roupa. Eu evito ser uma pessoa acumuladora de roupas. Normalmente, quando eu compro uma roupa, eu tento eliminar outras que eu não estou usando. Então, eu dou outras roupas. Então, eu sempre penso assim, se eu precisar sair de onde eu tô, eu quero sair com pouca mala, com pouca bagagem, com pouca coisa. Então, eu nunca deixo o meu guarda-roupa cheio de roupa. Eu gosto de ter a visão simples. Mais uma vez, sou crítica toda vez que eu quero comprar coisas novas. Poxa, uma calça linda, maravilhosa. Cara, eu tenho quantas calças? Faz sentido comprar? Eu vou usar mesmo, sabe? Então eu tento não, porque foi o que eu falei ali em vídeos anteriores, né? Se eu for pro shopping, eu tenho um gatilho absurdo de querer comprar o universo lá dentro, porque parece que eu preciso de tudo. Então eu tento ter sempre essa visão minimalista, porque
tudo que eu vou comprando extra que eu não uso é um dinheiro jogado fora, é um dinheiro que poderia ter sido investido. E toda vez que eu penso em comprar alguma coisa, é sempre com esse pensamento: será que realmente eu preciso? Porque eu posso, cara, R$ 20 que você coloca para deixar investido, ele vai te gerar um retorno financeiro, né? Então, que pode ser usado lá para minha aposentadoria, pagar a bila da frente, que ela vai precisar bastante. Então é isso, acho que eu também possa ajudar um pouquinho você nisso. Tente fazer esse exercício também, alinhar, ver onde você pode melhorar. E aí, com isso, fazer sobrar aquele tão sonhado montante de dinheiro para você investir cada vez mais. Então, nem sempre é preciso sempre ter uma renda a mais. Às vezes é só uma questão de olhar para o que você tem, para o que você consegue enxugar sem perder ali a sua felicidade, né, os seus prazeres do dia a dia, para conseguir alocar um dinheiro ali nos investimentos, tanto para objetivos mais curtos quanto para longo prazo. É isso.